Olá, concurseiro, concurseira. Eu sou Laércio de Mello e este é o Aprova Atualidades, o programa que faz para você uma relação entre os principais acontecimentos e os editais dos concursos por todo o país. Antes de eu falar qual é o tema de hoje que vamos debater, um lembrete. Se você ainda não é nosso aluno, entre na página do Aprova Concursos. Existem diversas opções que você pode escolher, dá uma boa analisada, tem demonstrativo, e isso pode dar para você uma luz, um caminho para comprar um pacote, para entender como funciona e assim aperfeiçoar ainda mais os seus estudos. Vale a pena, não deixe de dar uma boa olhada, uma boa analisada. O nosso tema de hoje, concurseiro, concurseira, não poderia deixar de ser as lições deixadas no Brasil pela Jornada Mundial da Juventude. Você pode notar que estamos praticamente dando continuidade do tema da semana anterior, mas ele tem um peso enorme, não do ponto de vista religioso. Tem sim para os católicos, mas aqui eu não vou levar por este lado. Vamos analisar que lições o Brasil pode tirar deste grandioso evento. E também vou trabalhar com você a importância dos jesuítas dentro do Brasil, já que esse tema pode se tornar uma grande referência, uma grande inspiração para os elaboradores de provas, para as bancas. Temos que estar atentos a esse fato e não cairmos em nenhuma pegadinha. Bom, eu quero primeiro começar fazendo uma relação entre os diversos tipos de imprensa, as leituras que a imprensa fez deste evento. Vamos fazer o seguinte, vou começar com a revista Veja, né? Aqui, ó, vamos olhar para a capa dela, dessa revista, e em cima disso eu já vou para a matéria. Está aí a capa da revista Veja, né? Papa Francisco, quero que a igreja vá para as ruas. Uma capa muito bem bolada. Agora, quero uma matéria dentro da revista, inclusive tem o título especial. Presta atenção nessa manchete, concurseiro, concurseira. Dá uma analisada nisso, olha só. O Rio não passou no teste. Olha, é uma afirmação bastante forte. O Rio não passou no teste. E a matéria segue com erros de segurança, milhares de pessoas sem transporte, muito improviso. O Rio é reprovado em mega organização. Será preciso melhorar bastante para não fazer feio na Copa e nas Olimpíadas. Muito bem, se eu só tivesse lido esta matéria que você acabou de ver, se eu tivesse lido só essa matéria, eu teria uma percepção e uma conclusão do que aconteceu na Jornada Mundial da Juventude. Percebeu que ela é bastante enfática e bastante pessimista em relação ao ocorrido. Vamos ver uma outra manchete de um outro organismo, agora internacional. Me acompanhe lá, por favor. Vou mostrar aqui para você, quero até aumentar para facilitar a nossa leitura. Veja lá, concurseiro, concurseira. O interessado na Jornada Mundial da Juventude era o Vaticano, perfeito? Olha o que a BBC Brasil publicou. Veja aqui uma manchete sobre o mesmo evento, perfeito? Vaticano considera a Jornada da Juventude um sucesso. Após 6 dias de visita do Papa Francisco ao Brasil e a reunião com 3,2 milhões de pessoas e uma missa em Copacabana, no Rio de Janeiro, o Vaticano considerou que a jornada foi um sucesso. Percebeu o antagonismo entre as duas matérias?
Não estou dizendo que a BBC está certa e que a Veja está errada, ou que a Veja está certa e a BBC está errada. Não é este o caso. Só estou fazendo a provocação para que você fique bastante atento. Nunca aceite apenas um veículo, pois cada um segue uma linha, ok? Vamos dizer, se fôssemos fazer uma leitura crítica, você vai notar que a Veja tem a impressão de um repórter. Isso é fato, daí não é a minha opinião. Tem a ideia do repórter que escreveu a matéria ou do editorial. No caso da BBC, você pode olhar ali, ó, veja, não tem um repórter que assinou a matéria. Dá para ver que o organismo foi e perguntou ao Vaticano: o que vocês, que são os interessados pelo evento, acharam? O que vocês entenderam? Foi bom ou foi ruim? E pelo título, tudo funcionou bem, ok? Vamos fazer aí uma leitura olhando para fora desse fato. Pensando o seguinte: quando nós analisamos esse evento, temos que entender que 3,2 milhões de pessoas no mesmo lugar é muita gente. Você pode ver todos os organismos, todos os órgãos de imprensa publicaram como o maior evento que o Brasil já recebeu em apenas um município, em apenas uma cidade. Veja comigo aqui esta matéria, olha só, El Economista, ok? Essa aqui foi reproduzido para todas as outras. Folha de São Paulo, UOL, o jornal O Globo e assim vai. Jornada Mundial da Juventude bate recorde de turista no Rio de Janeiro. Veja que é uma matéria do dia 29, a matéria segue, a participação de turistas ao longo da semana passada na Jornada Mundial da Juventude quebrou recorde de público no Brasil. De acordo com dados, 72% dos turistas são brasileiros e que vieram pela primeira vez na sua vida no Rio de Janeiro, enquanto 93% deles pretendem voltar à cidade. Quer dizer que não foi tão ruim assim, se 90% aprovaram o esquema, ótimo, né? E 53,6% deles pretendem fazer num prazo bastante curto. Interessante, esse dado da pesquisa é importantíssimo, até para nós compararmos a da Veja e a da BBC. Outro ponto interessante que eu quero que você tome nota aí, olha aí. De acordo com um relatório do Ministério, cerca de 2 milhões de turistas visitaram o Rio de Janeiro e a renda para a cidade está estimada em 1,2 bilhão. Fazendo aí um comentário, alguns participantes do Aprova Atualidades questionaram, deveria ser laico, não deveria ter dinheiro público nesse evento que era católico? Veja, do ponto de vista financeiro, se nós formos olhar, pode investir alguns milhões de dinheiro público, não tem problema. Pelo tamanho do retorno, perfeito, ótimo. Agora uma ressalva. A Veja está certa, num outro ponto também. Quando diz que houve erros. Nosso encontro da vez anterior, eu argumentei sobre os trens que tiveram problemas, as pessoas chegaram atrasadas. E se nós formos pensar num evento como Olimpíadas ou Copa do Mundo, o tipo de turista é outro. A rapaziada que veio para a Jornada Mundial da Juventude, e daí eu vou fazer uma leitura comigo, passei já uma semana dormindo na praia, ótimo, uma semana acampado. Quando a gente tem 25 anos, não há problemas em relação a isso. E uma boa parte dos turistas que no Rio de Janeiro estavam, tinham essa característica. Era uma meninada, uma moçada que tinha a capacidade de superar de uma maneira muito mais alegre esses problemas. Agora, concurseiro, concurseira, aquele turista que tem um poder aquisitivo maior, que vem para ver um jogo de Copa do Mundo, que vem para assistir os Jogos das Olimpíadas, não pode ficar na mão com o transporte como aconteceu. Não pode ficar sem uma infraestrutura de alimentação, de água, de banheiro, de trânsito e assim por diante. Então, essa comparação se faz necessário
a analisar quando você estiver estudando o tema, porque eu tenho certeza que você não vai parar nesses minutos aqui, nesse nosso encontro. Essa é uma grande provocação, uma ótima provocação para dizer para você que o assunto é importante, que o assunto tem uma questão econômica fantástica. 1,2, até volta aqui para você tomar nota lá do número. 1,2, estimado, mesmo que fosse só 1 bilhão a entrada. É um valor bastante grande, concurseiro, concurseira. Bom, agora eu quero fazer mais algumas provocações para você que eu já iniciei no encontro anterior. Lembrando, este Papa, um jesuíta, né? Uma característica completamente diferente das outras organizações existentes dentro da Igreja Católica. Eu já disse do conflito que os jesuítas tiveram com o Vaticano e também com os reis, no caso, o rei de Portugal, durante um período. Então, vamos lá. Eu tenho algumas coisas para a gente comentar que é extremamente importante. Abre aspas. Desnaturalizados, proscritos e exterminados, fecha aspas, do território português e de todas as terras de além-mar. Foi com esses termos que o rei Dom José I determinou o banimento dos religiosos da Companhia de Jesus na lei promulgada, olha a data, em 3 de setembro de 1759. 250 anos fez em 2009 esta lei. A decisão rompia com mais de 2 séculos da união entre o rei português e os jesuítas. Relembro aqui o fato, os jesuítas ocuparam sim a América do Sul, ocuparam o Brasil, mas eles ocuparam também desde a América do Norte, desde dos Estados Unidos, na região da Califórnia, e lá é onde tem as melhores reduções, que eram onde os jesuítas faziam as suas construções, lá onde estavam, ficou do ponto de vista arqueológico para ser visitado a melhor amostra, porque no restante do Brasil isso foi destruído completamente. Então, se estiver nos Estados Unidos e tiver a chance, veja na Califórnia as reduções jesuítas. Concurseiro, concurseira. Os jesuítas sempre tiveram fama de serem ótimos administradores, pessoas extremamente organizadas. Com isso, ao chegarem no Brasil, por exemplo, eles conseguiram acumular uma enorme riqueza. E esta riqueza gerou conflitos com a iniciativa privada que aqui estava e, na sequência, com o próprio rei de Portugal. Por isso que este veio romper com a ordem e até perseguir. Não bastasse fazer a perseguição, tirou dos jesuítas todos os bens que eles tinham. E, por incrível que pareça, toda a organização que os jesuítas tinham em seus livros, caixas, dizendo qual era o lucro, quanto se vendia, para quem vendia, assim por diante, serviu para que a coroa portuguesa se apropriasse de grande parte desses bens. Lembrando que os jesuítas defendiam a liberdade dos indígenas, estavam aqui para catequizar os indígenas, coisa boa isso, mas também tinha um problema. E os jesuítas consideravam os negros escravos. Eles entendiam que esses homens eram descendentes de Caim, ou melhor, volta aí, o Caim é lá, Adão e Eva, né? Mas eles eram descendentes de um dos filhos de Noé, o Ram, corrigindo, não de Caim, e o Ram, no caso, foi amaldiçoado, e sendo amaldiçoado, não haveria pecado em escravizá-los. Então, os jesuítas também carregam essa marca, vale a pena pensar nisso. Concurseiro, concurseira, quero deixar aqui uma matéria de uma revista científica, diferente de opinião de um repórter, para você se aprofundar nesse tema. Me acompanhe lá nesta matéria. Olha só, veja aí, a revista Especial Expulsão
dos Jesuítas, Bons Negócios, a revista dehistoria.com. Se você escrever lá no seu computador, revistadehistoria.com.br, e colocar expulsão de jesuítas, já vai abrir a matéria a qual eu estou me balizando em partes agora de Paulo Assunção, que é, no final aqui da matéria, tem toda a sua orientação. Olha, Paulo de Assunção é professor da Universidade São Judas Tadeu e da Anhanguera Educacional. FENAC é autor de Negócios Jesuítas. Uma matéria fantástica que vai dar a você uma boa base que vai ampliar os seus conhecimentos sobre esse tema, porque ele virá à tona, vai servir sim de base para muitas bancas elaborarem questões para os concursos em nosso país. Fique atento em relação a isso. Concurseiro, concurseira, fecho aqui esse encontro e reafirmo, participe, questione, coloque o seu ponto de vista e assim a gente vai debatendo também no Facebook. Até a próxima e bons estudos!